Então, boa noite para todo mundo de novo, sejam todos bem-vindos. Vamos retomar nosso estudo de Shemot, né? E com isso a gente continua na Parashá Vairá, né? É uma aquelas parashot que já tem as ações de Moshe, a gente já tem uma conversa maior, a gente já tem coisas rolando, né? E eu preparei uma coisa, terminou o Shabbat eu terminei o Shabbat com uma ideia. E depois de algumas coisas que aconteceram, eu mudei de ideia. Então, por isso que eu demorei para mandar as notas hoje, né? Foi bem em cima. E. Bom, eu peço desculpa pro pessoal que gosta de ler antes, né? Que eu sei que tem um pessoal que gosta de ler antes as notas. Mas foi por causa disso. Foi porque eu meio que decidi em cima da hora de mudar de assunto, né? Por causa de algumas coisas que aconteceram, algumas discussões que eu tive essa semana. Coisas assim, meio passageiras, mas que acabaram ficando na minha cabeça. Né? E uma das coisas foi a questão de arrogância, né? Eu discuti com algumas pessoas a questão de que existe uma arrogância, principalmente eu estava falando aqui no começo da conversa, questão do, do semestre e tudo mais. Então existe uma arrogância, e todo mundo meio que percebe isso em algumas áreas do conhecimento ou barra algumas profissões específicas, né? O pessoal brinca de que tal coisa fez Deus sua imagem e semelhança, né? Aquela conversa mole, né, que a gente escuta com o pessoal que se acha muito, né? E falando um pouco de onde eu estou entrando, falando da área médica, a gente vê muito isso, né? De pessoas insistindo várias vezes que estão sentindo alguma coisa, e o médico trata como se fosse, não, isso aí é um problema menor, você não discuta comigo e vai fazer tal coisa que eu estou te mandando. E muitas vezes essa não é a forma de tratar os indivíduos, né? E isso é muito estranho, né? Quando a gente se vê quando eu me vejo me metendo nesse meio, né? Observar esse sentimento de arrogância, né? De gavai, que é proeminente e até predominante muitas vezes em alguns momentos, né? Porque é uma área na qual as pessoas tendem a ter um conhecimento que ninguém mais tem, né? Poucas pessoas têm ou qualquer coisa parecida. Então isso gera esse sentimento mais arrogante, né? E muitas vezes isso acaba afastando os pacientes e inclusive a confiança dos pacientes, né? E aí eu tô falando da minha parte, que é o que meio que me cabe, né? E é o que eu já presenciei como paciente, né? Você não tem mais segurança, não tem nem mais confiança nas pessoas e você sempre chega com o pé atrás, às vezes num consultório, porque você sabe, tal coisa vai acontecer e tudo mais, né? Então, o contrário dessa midá que a gente acabou de discutir, que é a arrogância, né? É a navá, que é a humildade. A gente já discutiu essa midá algumas vezes aqui, e eu queria, assim, simplesmente retornar uma pergunta que eu já fiz, que é o que é de verdade humildade, né? E a gente discutir isso no contexto da Parashá da semana a partir da primeira frase da Parashá, né? E muitas vezes a gente cai no erro de associar a humildade aquelas coisas de, não, a pessoa é humilde porque ela é mais branda, ela é mais mansa de alguma forma, né? Ela abaixa mais a cabeça, né? Ela não tem, assim, ela é menor, ela se diminui, né? Tanto que a palavra humilhar, né, não é uma palavra que a gente costuma falar, não costuma ver com bons olhos, né? E muitas vezes existe essa associação com falta de confiança, né? Mas pelo menos para o judaísmo isso não é definição de humildade de forma nenhuma, né? A definição em si é um pouquinho mais complexa, né? E a gente sabe bem que pela Torá, vamos dizer assim, é algo que a gente quer ter, né? Não só pela Torá, como por vários comentaristas. Afinal, Moshe era Ishanav Meod, né? Um homem muito humilde, né? E a gente não quer necessariamente ter arrogância, né? Quando alguém chama a gente de arrogante, a gente já fica, pô, peraí, né? Pelo menos as pessoas que... Né? Tem gente que gosta, eu acho, né? Mas enfim. Mesmo a gente tendo um senso de si, tendo confiança e de forma saudável, como é que a gente equilibra essas duas coisas, né? Arrogância e humildade. E esse é o assunto que eu queria discutir um pouco hoje a partir de como a Parashá começa, né? Isso veio, como eu estava falando no começo, a partir de uma conversa que surgiu de um vídeo que eu me lembrava de um vídeo de um filósofo brasileiro bem conhecido, que ele estava falando sobre a expressão você sabe com quem você está falando, né? Aquela frase famosa, né? Quando a pessoa se sente ofendida de alguma forma, ela fala, não, você sabe com quem você está falando? E eu, pelo que eu me lembrava, quando eu vi o vídeo há muitos anos atrás, eu achei que tinha sido uma coisa sensacional, mas depois que o vídeo começou a tocar, teve um determinado momento que estava tudo certo, e aí, nesse ponto, ele meio que, pra mim, né, no meu entendimento, no entendimento do que a gente vai discutir aqui, ele meio que se perde, né? E
Aí ele fala, ele não tem nada a ver, obviamente, com a visão judaica, ele não é judeu, mas enfim, ele diz basicamente que a gente não é nada. A discussão dele é esse. Nós não somos nada, e nada, e aí é onde ele se perde um pouco, é quando ele diz que nada disso foi feito pra nós, né? Uma coisa muito arrogante achar que isso foi feito pra nós, tudo isso foi feito pra nós, né? E faltou uma coisa muito importante nessa discussão dele, que foi o que a gente também discute bastante aqui, equilíbrio, né? Automaticamente eu me lembrei de uma prática comum que é sugerida quando a gente trabalha no âmbito da Mussara, a gente trabalha a humildade, né? Quando você vai ativamente fazer suas práticas de humildade, né? Para mudar suas características, para mudar suas midot. Então, quando você segue o método aqui, o aperfeiçoamento de humildade depende, segue uma ideia que foi do Rabbi Simcha Bunim, né? Que você tem que carregar duas mensagens com você nos seus bolsos, né? Uma num bolso e outra no outro. E se lembrar constantemente dessas duas mensagens. A primeira foi dita por Avraham Avinu, que corrobora, na verdade, o que o tal filósofo estava comentando, que é a ideia do eu sou pó e cinzas, né? Avraham Avinu falou isso em determinado momento, e essa é a primeira mensagem que você tem que carregar no seu bolso. Só que a segunda mensagem, que é o que equilibra esse pensamento, que é uma Mishnah que está em Sanedrin, que é a frase o universo foi feito para mim. Então a gente tem como se fosse um paradoxo, né, dentro dos seus bolsos aqui, né? Parece, inclusive, um grande paradoxo, né? É muito legal a gente falar disso. Mas como é que você passa de um para o outro? Como é que a gente sente essas duas coisas ao mesmo tempo? E como que seria saudável viver em qualquer um desses dois extremos, né? E aí eu botei no começo para vocês, número 1, um artigo que foi publicado lá em 2011 no New York Times, que em inglês o nome é Modesty Manifesto, né? Que é o Manifesto da Modéstia, né? Que é o David Brooks, ele escreve sobre... Ele começa com esse textinho aí, com esse textinho que diz o seguinte: somos uma espécie que tem excesso de confiança. 94% dos professores universitários acreditam possuir habilidades de ensino acima da média. E uma pesquisa feita com alunos do ensino médio descobriu que 70% dos alunos acreditam ter habilidades de liderança acima do normal, enquanto só 2% estão abaixo da média. Ou seja, todo mundo é líder, né? E aí é muito interessante a gente observar essa situação aqui. A partir disso, a gente vê uma ideia que se permeia há muito tempo. Existe arrogância desde sempre. As pessoas não acham que elas estão na média, elas acham sempre que estão acima da média. Quem já teve aula na universidade sabe que não é bem assim. Não são 70% dos professores que têm habilidades de ensino acima da média, né? Quem já teve aula sabe que isso é verdade, né? Então, essa ideia, ela anda nesse tempo. Então, a gente tem, no começo da Paraxá, uma frase que é enigmática, considerando isso tudo que eu acabei de falar, de Hashem para Moshe. Número 2, Shemot 6:2. E Deus falou a Moshe e disse-lhe: eu sou Hashem. Vadaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Acabou. Ele falou só isso. E por que essa frase está meio que isolada aí? Qual que é a lógica, né? O que ela está ensinando aqui? Por que essa frase simples está aqui? A gente não sabia que estava falando que Hashem estava falando com Moshe? A gente não sabia disso. E a gente recorre a Datos Ekenim, né, um dos Rishonim, que ele comenta no número 3. O que ele pergunta, né? O que Hashem está dizendo para Moshe com essa frase? Eu sou Hashem. Ele diz basicamente: você vai ser um líder diante do faraó, pro faraó, mas não será um Deus para ninguém. Mas eu serei Deus até para você. Tá? Beleza. E o que isso quer dizer, né? Basicamente Hashem está dizendo para Moshe: não emociona não, né? Ani Hashem, ele fala, né? Ou seja, eu que mando, Hashem que manda, e é isso. Essa é a mensagem que ele está falando. Não se emociona, calma lá, você foi escolhido para fazer essa coisa, mas você foi escolhido por causa das suas habilidades, né? Mas aí volta a pergunta: Moshe não era Ishanav Meod, não era um homem muito humilde? Se ele é um homem muito humilde, por que Hashem tem que falar assim, pô, não se perde não, né? Não leva muito a sério o que vai acontecer, quem vai fazer sou eu, né? Você não é nada, quem vai fazer tudo sou eu, você só vai falar por mim. Então, se Moshe é um homem muito humilde, por que Hashem está falando isso para ele? A partir disso, eu sou obrigado a perguntar:
Existe alguma proibição contra a arrogância, voltando para o contrário, dentro da Torá? Vários dos nossos comentários, vários dos Rishonim dizem que sim, que existe essa proibição. A partir desses dois passuquim aí do número 4, que é e comerás e te fartarás, que é o mandamento do Birkat Hamazon, tá? Esse é o mandamento, é a única reza que é um mandamento de fato. E comerás e te fartarás e louvarás a Hashem teu Deus pela boa terra que te deu. Aí que vem a questão, o segundo passo, que é a proibição contra Gavá, contra a arrogância. Guarda-te para que não te esqueças de Hashem teu Deus, deixando de observar seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos que te ordeno hoje. Ou seja, cuidado para você não ser arrogante e esquecer de quem deu tudo que você tem. E aí os nossos sábios, eles fazem aqui uma conexão direta entre esse esquecimento e a arrogância, que faz com que a gente esqueça das coisas mais simples. Você tem que ser grato pelos seus pais por ter dado a vida a você. Você tem que ser grato pelas pessoas que tentam te ajudar. E muitas vezes a gente esquece, às vezes não é nem por mal, mas é porque existe essa fagulha de arrogância. Tá? Ou seja, essa é a ideia. Então essa proibição dentro da Torá, ela existe. E não é só proibido, como também é comparado à idolatria. Número 5. Guimarães Sotá 4b. Rabi Yohanan disse em nome de Rabi Shimon Bar Yochai: a pessoa que carrega dentro de si arrogância é como um idólatra. Está escrito: guarda teu coração, aquele que guarda orgulho no seu coração é uma abominação para Hashem. Está em Mishlei, né? A idolatria também é abominação para Hashem, só explicando a lógica aqui, né? Então, esse é o propósito. Daí a gente pode ver uma outra comparação, que está no Sharek do Shah, que é um dos livros do Rabbi Haim Vital, e ele faz uma segunda comparação. Ele diz, a partir dessa Guemará, ele diz: assim podemos entender o porquê dos nossos sábios de abençoada memória dizerem que a pessoa que fica com raiva é como um idólatra, que é uma negação das 603 mitzvot. Então a gente tem outra comparação aqui. Tem duas coisas que são comparadas à idolatria, ou seja, elas são comparáveis entre si também. Tanto a arrogância quanto a raiva tem uma conexão entre elas, e ela meio que é bem clara no geral, porque as duas se parecem com idolatria. Porque quando a gente fica com raiva, quando a gente está nervoso também, a gente normalmente associa isso ao ego. Você me fez se sentir mal e eu não gostei disso, então eu vou ficar nervoso com você. Né? Então isso está atrelado diretamente ao nosso ego. Isso não é uma coisa, né, nova. A gente meio que entende isso. A raiva, muitas vezes, a partir disso, surge da arrogância. Tá? Então a raiva e a arrogância, a raiva é como se fosse uma reação da arrogância em momentos que a pessoa está contrariada. Né? E é muito interessante que no Mesilat Yesharim a gente vê uma definição direta do que é a arrogância. Então a gente está desconstruindo primeiro para depois ver o que é a humildade em si. Número 7, Mesilat Yesharim, da definição de arrogância é a seguinte: a arrogância acontece quando uma pessoa tem grande estima por si mesmo, se acha muito legal, e tem em seu coração ele se vê como merecedor de elogios e honra. Isso pode ser resultado de uma série de pensamentos. Um pode se considerar mais inteligente, outro mais belo, outro mais sábio. A regra básica é que quando uma pessoa pensa que foi capaz de incorporar alguma coisa boa do mundo, ou seja, ele representa aquela coisa boa, ele imediatamente corre o risco de cair no abismo da arrogância. Então, o arrogante é aquele que acha que incorporou, que é a incorporação de algo bom que existe nesse mundo. E essas palavras são bem interessantes, mas se a gente pensar muito bem no que ele está falando, e aí a gente considerar uma situação aqui, a escola, né? A escola tem professores. E aí, durante o treinamento desses professores, é bem possível ver a pessoa que está ensinando, o professor desses professores, a como fazer, por exemplo, um aluno tenha um bom senso de autoconfiança, tenha uma autoconfiança boa, positiva. Ele provavelmente vai falar a mesma coisa. Olha, foca naquilo que eles são bons, que eles possam reconhecer os próprios talentos e as qualidades. E, numa boa, isso não parece ser uma coisa ruim, não. Né? A gente fala disso, foca naquilo que você é bom, foca, né? A gente ouve muito essa história. Mas o Mesilat Yesharim está dizendo que isso é a definição de arrogância. Que isso pode te fazer arrogante, né? Por que que Hashem tem que dizer, e aí a gente volta à pergunta, né? Não pensa que é você quem manda para Moshe, né? E por que ser arrogante estaria conectado ou seria análogo à idolatria? E aí a gente também tem que perguntar sobre essa definição de arrogância do Ramchal no Mesilat Yesharim, que também não parece tão ruim assim. Então qual que é a lógica? Né?
E aí a gente parte para a humildade. Quando a gente fala de humildade, o que aparece? Né? O mais comum é essa Mishnah em Pirkei Avot. O Rav Levitas Ish, homem de Avné, Ish Avné Omer, Meod Meod Revi Shefal Ruach, né? Então você seja muito, mas muito humilde. E esse Shefal Ruach é uma expressão bem incomum. É bem interessante ela estar aqui. Mas o Rambam, ele explica aquela coisa que eu já repeti 1 milhão de vezes, deve estar todo mundo saco cheio dessa história. Mas, dentre todas as midot, dentre todas as nossas características, o ideal é seguir aquele caminho do meio. Né? Não seja muito mão de vaca, mas também não dá tudo que você tem. Né? Seguir o caminho do meio é o caminho mais saudável para todo mundo. Só que a gente tem 2 exceções. A primeira é a humildade, né? Ou seja, essas 2 exceções elas têm que ser extremas. A primeira é a humildade e a segunda é a raiva. Né? Mas por que a gente tem que ser extremo exatamente com essas 2 coisas? É engraçado que volta na ideia da idolatria. Só que a gente costuma falar que extremos não são saudáveis. E aí a Mishnah fala meod meod, né? Muito, mas muito shefal ruach, né? Tem que ser muito humilde. Beleza, se eu for muito, mas muito humilde, de onde que vai vir minha confiança? E a minha autoestima? Onde é que fica nessa história? Como é que a gente funciona dessa forma? E por que o Rambam e a Mishnah tendem a exagerar tanto? Por que é que o Maimonides fala, olha, não tem conversa aqui não é caminho do meio coisa nenhuma, a gente tem que exagerar mesmo. E a última questão aqui seria a própria definição de humildade que aparece no Rovot Alevavot, que é o Deveres do Coração, do Rabi Bahia Ben Pakudá, né? Que é uma das obras-primas da Mussar, né? E aí a gente tem, sendo que ele tem um capítulo inteiro dedicado à humildade. E ele define, eu acho, de uma forma mais lógica. Assim. Ele conta uma história, né? Na qual estão fazendo a pergunta pro Gadolador, pro líder da geração, de uma determinada geração. É um exemplo que ele dá. E aí, as pessoas estão perguntando para ele o que ele fez para ele ser esse líder, né? Que é aceito por todo mundo. O que dentro do povo judeu é praticamente um milagre, né? E aí o que ele responde? Ele responde o seguinte, ele diz que ele nunca conheceu nenhum ser humano no qual ele não era capaz de ver uma qualidade que ele mesmo não tinha, né? E aí ele vai dando uma série de exemplos. Ele fala assim, se eu visse uma pessoa que estudou mais Torá que eu, isso me fazia entender que claramente aquele indivíduo é mais próximo de Hashem do que eu. Ele estudou mais, ele tem mais capacidade, ele se esforçou mais do que eu. E ele também dizia coisas assim, se eu conhecesse alguém que sabia menos Torá que eu, ele entendia que a outra pessoa não teve a mesma educação, ou não tem alguma facilidade que ele mesmo tinha. Mas também que ele seria cobrado no futuro porque tem mais conhecimento e mais certeza de que poderia ter feito mais com o conhecimento dele do que o outro. E aí ele dizia, se eu conhecer alguém mais velho, claramente essa pessoa tem mais experiência de vida, sabe muito mais coisas da própria vida do que eu e merece mais respeito do que eu. E aí ele dizia, se eu conhecer alguém mais novo, claramente eu diria que essas pessoas são mais puras porque elas não carregam os anos de erros e transgressões que eu carrego nas minhas costas. E assim, ele diz ele, eu vejo todos os seres humanos e nunca faltei com respeito com alguém e agia com humildade diante de todos eles. Bem bonito, né? Mas eu acho que, pelo menos eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha com essa história, né? A gente quer ser humilde, isso já foi discutido. Mas esse joguinho que ele faz não necessariamente é verdade. Ele tá criando história na cabeça dele. Ele tá inventando alguma coisa pra ver alguma coisa de bom no outro. E agora? É certo isso que ele tá fazendo? A gente tem que fazer isso? Como é que funciona? Bom, vamos lá pro Tanakh agora. E aí a gente vai ver a história do Shaul Amelech, né? Do rei. Primeiro rei de Israel. E a gente vai ter que meio que comparar ele com David, né? O rei mais famoso de Israel. O que aconteceu com os dois? Shaul cometeu um erro durante o reinado dele. E esse erro custou essa posição de rei dele. Ele deixou de ser rei por causa desse erro. Mas David cometeu 2 e não deixou de ser rei. Então beleza. A gente não vai analisar necessariamente David, a gente vai ver o que Shaul fez aqui. O que Shaul fez?
A Guemará vai contar, explica a ideia, né? Conta a história do Amalek de Agag, né? Porque Shmuel ordena a partir de Hashem que Amalek fosse completamente destruído. Shaul volta sem completar a destruição toda, né? E aí a Guemará discute a ideia de que ele teve uma misericórdia no momento que não deveria ter e ele não seguiu o plano. Isso gerou uma discussão que é muito famosa entre Shaul e Shmuel. Porque o Shmuel pergunta o que aconteceu, e Shaul responde, Baruch Hashem, eu cumpri a vontade de Deus. Aí ele fala, não, peraí, por que eu tô ouvindo esses bichos aqui ainda? Vocês estão trazendo esses bichos da onde? Né? Essas ovelhas, esses bois aí, vocês estão trazendo da onde? E aí, no número 9 tem só 2 pedacinhos da discussão, é basicamente um resumão, né? Que tem uma hora que Shmuel diz o seguinte, no 17, né? Shmuel Aleph 15, 17, diz assim, e Shmuel disse, mesmo se aos teus próprios olhos te achas pequenos, és o cabeça das tribos de Israel, e Hashem te ungiu para ser rei sobre Israel, ou seja, quem manda é você. E aí a resposta de Shaul, depois de um pouco, lá no passo 24, Shaul disse a Shmuel, eu pequei porque transgredi o mandamento de Hashem e as tuas palavras. Porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. E foi como se Shmuel tivesse adiantado. Shmuel já tinha entendido o que tinha acontecido. E adiantou dizendo assim, você que manda. O problema aqui é que Shmuel está dizendo, você se subestimou. Você que está no comando. Você tem que ser o general, você tem que ser o rei. Ninguém mais pode ser, só você. Você se subestimando, porque você não está ciente do que você é capaz, errou. E esse foi o grande erro de Shaul. E aí o Walter de Slabodka, ele costumava dizer que esse ato de se apequenar, que muitas vezes a gente associa à humildade, é a pior das transgressões. Mas peraí. Se isso é a pior das a pior das transgressões para o Walter de Slabodka, a gente não tem como dizer que humildade é isso. Porque o Rambam está dizendo que você tem que ser muito humilde. Então tem uma inconsistência aqui que a gente tem que resolver. O Walter diz que se você se achar absolutamente nada, se você não agir diante de uma injustiça, se você não buscar se aperfeiçoar porque você não é capaz ou isso não é pra você, esse nível de se diminuir e consequentemente diminuir o mundo ao seu redor é a maior transgressão de todas. E aí Shmuel, quando disse pra Shaul que ele não podia ser mais rei porque ele não sabia do que ele era capaz e quais eram as responsabilidades dele, é a ação natural, vamos dizer assim. Pô, você assumiu um negócio que você não pode, você não sabe fazer. Você não está assumindo suas responsabilidades e nem suas capacidades. Ele teve o mérito de ser rei, e essa é a parte mais interessante, porque ele teve o mérito de ser rei porque ele era o grande exemplo de modéstia e de humildade. Só que a modéstia dele, que tem que seguir o caminho do meio, ficou tão forte que acabou escondendo a humildade dele. Tá? Modesto, eu vou me esconder enquanto... Mas aí já não é mais modéstia, é um exagero da modéstia. Ele se esconde na hora que era pra ele aparecer. E aí, no número 10, tem uma Guemará lá em Sotá que fala uma coisa que é bem interessante. Sotá 49b. Quando o Rabi Yehuda Hanassi morreu, a humildade e o temor do céu cessaram. Rav Yosef, faltou um S aí, disse àquele que estava revisando a Mishnah, não ensine que a humildade cessou, porque eu tô aqui. Parece piada, né? Ele tá de brincadeira. Só pode. Só que a Guemará continua a ter mais uma frase e ela termina desse jeito. Né? Ela vai falar depois do outro rabino que vai falar, não, eu tenho temor aos céus também. Então o que o Rabi Yosef tá dizendo aqui? Não, a humildade não cessou, porque eu sou humilde. Parece meio, né? Outro paradoxo. Não é uma piada aqui no meio da Guemará. A Guemará nem se dá o trabalho de discutir isso. Mas a questão aqui é que ele não tá se achando. Né? Que a gente fala, ele não tá se achando, não tá tirando onda. Né? Ele queria que a coisa certa fosse escrita. E aí ele meio que tá dizendo, ainda existem pessoas humildes e eu sou humilde. A gente tem que saber das nossas capacidades, vamos dizer assim. E o Rav Yeruham Levavitz, ele fala uma coisa também que é legal. Ele fala, eu sinto pena daqueles que não são capazes de reconhecer as próprias falhas. Porque eles não têm noção do que devem consertar.
Mas eu tenho mais pena ainda daqueles que não reconhecem os seus próprios talentos e habilidades, porque eles não conhecem nem as ferramentas que eles têm para viver. E aí, qual que é a definição de humildade? Não é se fazer acreditar que você não é inteligente, ou que você não é forte, ou que você não é legal, ou que seja, quando você tem essas habilidades. Isso não é ser humilde. Isso é checker, isso é mentira. E no fim, acaba atrapalhando aqueles caminhos que cada um deve seguir no mundo. Cada um tem os seus caminhos, os seus objetivos, né? E cada um que pode cumprir. Eu só posso cumprir o meu, não posso cumprir o de mais ninguém. Né? E ninguém pode fazer o meu também, por mim. Né? Só que para fazer o meu, eu preciso saber... Primeiro, eu preciso fazer a primeira parte que ele fala que ele sente pena. Eu preciso reconhecer minhas falhas e tentar consertar. O segundo é pior ainda, porque eu tenho que reconhecer minhas habilidades e usar minhas habilidades. É isso que ele tá falando. Se você não tem essas ferramentas, se você tem essas ferramentas e fica tem a faca e fica batendo na pedra até ela ficar cega, você jogou fora a faca. Em vez de, sei lá, montar um restaurante e dar comida para as pessoas. Né? E aí tem uma frase brilhante que o Rabbi Yosef, que não vem necessariamente, e aí brilhante eu vou, né, brilhante, que não é o Rabbi Yosef da Gemara que falou, né? Mas a frase é: difícil ser humilde quando você é tão grande quanto eu. Que é uma frase do Muhammad Ali, né? E a frase que deixou ele famoso de verdade é quando ele ganhava, ele levantava os braços e falava I am the greatest, né? Eu sou o maior, né? E é engraçado que ele não falava eu sou o maior boxeador, eu sou o maior boxeador dos pesos pesados. Não, ele não falava nisso, né? E aí se a gente fizer uma votação aqui pra o que é que cada um acha, né? Que ele tava pensando, eu sou o maior boxeador da minha divisão, mas tem outras pessoas que são maiores que em outras coisas. Ou se ele tava pensando, eu sou o maior ponto final. Provavelmente ele tava pensando, eu sou o maior ponto final, porque ele tava no topo do mundo, qualquer coisa parecida na cabeça dele. Acho que ficaria mais para essa segunda ideia. Mas enfim, a definição de arrogância é saber que você é bom em alguma coisa e fazer com que essa coisa te defina. Muitas vezes, por fazer isso, a gente exagera. Ao ponto de sentir que eu mereço mais honra, eu mereço olhar de cima para baixo para os outros, eu me sinto mais especial por causa dessas coisas, dessa coisa que eu carrego e os outros não carregam. Mas aí, a gente chega na humildade. O que o Messilat Yesharim vai falar sobre humildade? A gente já viu o que ele falou sobre arrogância, a gente vai ver humildade. Número 11. O princípio da humildade ocorre quando uma pessoa entende não ser a mais importante em todas as situações. Sendo assim, é a verdadeira antítese da arrogância. É analiticamente que descobrimos que a humildade é dependente tanto no pensamento quanto na ação. Antes de alguém agir com humildade, ela deve pensar com humildade. Ou seja, você tem que sempre pensar. Para você agir com humildade, você tem que primeiro pensar: eu não sou a pessoa mais importante dessa situação. Não é. Vamos pensar numa coisa. Vamos pensar como se fôssemos seres irracionais agora. Eu não sei se isso é possível, mas enfim. Um pássaro não fica voando olhando pro meu cachorro que tá andando comigo e pensando assim, olha lá os otários que estão andando enquanto eu tô aqui voando, tirando onda. Né? Não é isso que acontece. O pássaro tá vivendo a vida dele. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer, né? Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então, não é questão de comparação. E o Ramchal, ele tá dizendo o que aqui? Nós temos uma grande habilidade e eu consigo aprender, por exemplo, coisas mais rapidamente que os outros. O que isso quer dizer? Se você consegue aprender uma coisa mais rápido que os outros, quer dizer que Hashem está te dando a oportunidade de aprender mais para usar isso que você está aprendendo, ou seja, para dividir com os outros. Isso vale para tudo, isso vale para dinheiro, isso vale para estudo, isso vale por tudo. Se você tem mais dinheiro, não é para você ficar guardando igual um maluco. Ajuda a que eles estão precisando. De novo, aí você tem que seguir o caminho do meio, né? Você não pode dar tudo que você tem também. Enfim. Os grandes exemplos de humildade na nossa história são pessoas, né, a Gemara conta que são 4, né? Avraham Avinu, e aí ele vai puxar a frase de Avraham falar que eu sou como o pó e cinzas. Avraham falou isso. Aí Moshe e Aharon, que disseram Nachnu ma, né? Quem somos nós? Nada. Entre parênteses, nada, né? E o último é Davi Ameller, né? O rei Davi, que diz eu não sou nenhum homem
eu sou como um verme. Né? Esses três são chamados os mais humildes. Mas aí se a gente for voltar lá para aquela definição do começo, da pessoa que se diminui, e a gente fosse desenhar esses quatro indivíduos, a gente ia diminuir eles, desenhar eles diminuídos, encolhidos, com a cara de medo? Não, a gente não ia fazer isso. Né? Abraham, a gente tem que lembrar, ele foi enfrentar grandes reis da época dele para resgatar Lot. E aí o Nachmanides, ele fala que nesse momento, ele descreve Abraham, que antes era um exemplo de Hesed, um exemplo de bondade, mas como uma pessoa que vai para o campo de batalha com o coração de leão. Ele era como um guerreiro. Então ele não é um cara que se diminui. Davi a gente não precisa nem falar. Né? Que foi um grande guerreiro. Aquela história de Golias, aquela história toda lá. Não foi por sorte que ele ganhou do cara. Moshe e Aharon eram os líderes e aqueles que falavam por Hashem para o povo. E eles tiveram que enfrentar o faraó lá, a grande liderança do mundo na época deles. Vou falar de cara a cara com aquele cara lá, que podia mandar matar eles a qualquer momento. Essas pessoas não eram pessoas brandas, mansas, ou que andavam de cabeça baixa. A gente acredita em buscar ser uma nave, buscar ser humilde. Mas ser humilde não quer dizer você ser a pessoa mais importante, ou você ser a pessoa menor. Quer dizer, você saber que você não é a coisa mais importante no mundo. Mas também é saber dizer qual lugar você ocupa nesse mundo. O que você tem que fazer, entender suas habilidades e o que fazer com essas habilidades. Se você recebe muita coisa, se alguém te dá um presente muito grande, muitas vezes a gente sente assim, pô, eu não mereço isso aqui. E você acaba se sentindo mais responsável. Você tem que cuidar melhor. Independentemente do que for. Se você receber uma coisa que você pode usar, você vai se sentir mais responsável por aquilo. Você se sente menos dono daquelas coisas. Assim, pô, isso aqui não era pra estar comigo. Não é coincidência que Moshe, Aharon, David e Abraham eram pessoas fortíssimas. Lideranças que eram muito expressivas e, ao mesmo tempo, eram humildes. Porque eles entendem a responsabilidade que eles têm. Essas coisas, elas andam juntas. A humildade e a força, por exemplo. A liderança também. Muitas vezes a gente não sai do lugar nas nossas vidas porque a gente fica pensando que o outro... o que será que fulano vai pensar? O que será que fulano vai achar? Ter a Navá é também viver com uma certa clareza que tudo pertence a Hashem. Tudo que eu recebo é para ajudar alguém ou alguma coisa no projeto maior do mundo, que é o mundo, né? Então, fazer a minha parte envolve não estar preocupado com o que o fulaninho está achando ou com o que os outros pensam. Óbvio que você não quer ser mal educado, mas faz parte. A humildade verdadeira, ela acaba levando a gente para gevurá verdadeira, para força verdadeira. Né? Quando a gente fala Ezeru Gibor, né? O Pirkei Avot pergunta, quem é o grande forte? Aquele que controla as tendências, controla as vontades. E a gente tem vontade de pensar, pô, o que será que fulano está pensando? A verdadeira humildade dá essa habilidade de superar, eu diria até transcender as limitações pelas quais a gente passa. Porque todo o resto não consegue atrapalhar e eu só estou fazendo o meu melhor para cumprir aquilo que eu recebi, para conseguir usar aquilo que eu recebi, para cumprir a vontade dos céus. E aí, o que é que isso tem a ver com idolatria? O que é que isso tem a ver com a Avodazará? O Berahá, ele explica lá no começo do Shulchan Aruch o seguinte, ele fala que um credo em qualquer outra força no universo, seja celestial, como um anjo, um malach, né? Ou um ser humano, ou até mesmo você, sendo independente de Hashem, é idolatria. O humilde, né? Fica simples a parte simples, né? Aquele simples complexo, né? A ideia de humildade fica simples aqui. É o reconhecimento de que Ani Hashem, é só Hashem. E Moshe, ao mesmo tempo, quando ele assume a liderança, na qual todas as outras cabeças de Israel são responsabilidade dele, ele não está pensando agora eu sou um Deus, não é essa a questão. Porque ele é Ishanav Meod, ele é um grande humilde, ele é muito humilde. Mas ele pode acabar sentindo o quê? De alguma forma, eu posso fazer alguma coisa, e isso vai fazer parte, e eu vou fazer, parte de mim vai
vai construir isso? Né? Vai fazer alguma coisa? A responsabilidade, segundo Hashem, para Moshe é: você só é o Shaliach. Você tem que saber que tudo vem de mim. Aí ele fala: Ani Hashem. Você tem seus talentos e por isso eu tô te passando a tarefa. Né? Arrogância é basear a sua vida em uma ou algumas qualidades e sentir que isso é você. O que... E isso, pior, né? Me faz sentir que eu sou melhor que você, que é pior ainda. A humildade é reconhecer o que eu tenho, mas que isso não me faz de forma nenhuma melhor do que alguém, ou mais importante do que alguém em situação nenhuma. É isso que o Ramchal explicou lá no Messiah Techarim. Porque isso deve ser extremo, né? Segundo o Maimonides. Mas por que isso tem que ser extremo? Vamos pensar. Qualquer caminho do meio, dentro da humildade, quer dizer que você ainda considera que parte daquilo é você. Mas não existe. Ou é tudo Hashem, ou você acha que tem alguma coisa que não é. Segundo a definição de humildade. O caminho do meio não existe, não tem como. Porque tudo que eu tenho foi Hashem que me deu para dividir com os outros. Se você acha que alguma coisa é você, não existe. Você tá no caminho do meio e o caminho do meio é igual ao resto. Menos o extremo de humildade, vamos dizer assim. Volta ao Rovota Levavota, o deveres do coração. Ele diz o quê? Focar nas qualidades positivas das outras pessoas. Mas isso parece viagem, que a gente falou, né? Porque aí a gente pode fazer igual o Muhammad Ali e acabar definindo pelas qualidades, né? E é mais fácil a gente entrar nessa própria situação, nessa mesma situação. Então, para manter a clareza, o que o Rovota Levavota fala? A gente precisa focar na qualidade dos outros, não na sua. E assim você coloca seus pezinhos no chão e se mantém mais humilde. Você se mantém no caminhozinho da humildade, com o pezinho no chão. Porque você vê que você não é o mais importante. Porque o outro também é importante. Mas a gente não consegue fazer muito isso. É difícil de olhar, principalmente porque a gente não gosta. A gente não, sei lá, não se dá bem com a pessoa. Mas é difícil olhar e falar assim, pô, legal. Quando a gente fala, principalmente, tá num relacionamento, tá na sua casa, com a sua família. Né? A gente costuma ver como natural, né, a gente gostar de quem gosta da gente. Mas admirar os outros é complicado. A gente tem dificuldade de fazer isso. Muitas vezes, quando a gente fala dos outros com quem a gente gosta, e aí eu nem tô discutindo Lashon Hara aqui, tá? Mas quando você discute um terceiro, é mais positivo ou é mais negativo? É mais fácil a gente elogiar a pessoa pelo que ela fez, por tudo que ela fez naquele dia, ou reclamar porque ela fez uma coisa errada no meio de tudo bem que ela fez. Todo o bem que ela fez. Eu vou estar dizendo assim, viver com humildade é viver com essa força de focar na qualidade dos outros. E ser capaz de ignorar a coisa que ele fez de errado lá, pra falar assim, olha, todas as outras coisas que ele fez certo. E ainda tem um subproduto interessante nessa história toda. É mais fácil de conviver com as pessoas desse jeito. Pessoas que pensam desse jeito. Porque você sabe que ela não vai te atacar à toa, ela não vai falar nas suas costas ou qualquer coisa parecida. E aí isso se mantém, faz com que mantenha-se o respeito dentro dos ambientes. E aí a gente volta, qual que é a fonte da arrogância? O Rabbeinu Yonah explica uma coisa que é muito bacana. Assim, não é bacana por causa do tema, mas ele fala uma coisa que hoje em dia é pacificado, principalmente na parte psicológica. A gente precisa impressionar porque a gente não está confortável com quem a gente é. Porque falta alguma coisa dentro da gente e a gente só sabe preencher esse vazio quando alguém elogia, bate palma pra gente. Então, para acreditar que eu sou uma coisa especial, a arrogância aparece... a arrogância ela não vem de um lugar necessariamente que eu sou melhor do que você. Mas é uma coisa lá no fundo que acaba dizendo assim, eu sinto que eu não tenho valor. Então, se você acreditar primeiro que eu tenho valor, eu passo a acreditar também. Tá? E agora a gente pode entender isso e também
tentar ter um pouquinho de compaixão com as pessoas que se demonstram arrogantes quando a gente tá tranquilo, né? Quando as pessoas se demonstram assim, quando elas são assim. Volta ao médico, quando o médico trata mal. Procura outro médico, deixa quieto, deixa o cara lá. Mesmo que ele não tenha entendido uma coisa que eu já ouvi há algum tempo, desde que eu entrei no curso, que é a gente tem que lembrar que o paciente tá na primeira consulta dele, mesmo que você esteja na 20ª. Né? Mas aí eu pensei, como paciente também eu posso pensar que o médico pode estar na 20ª consulta dele e agir com um pouquinho mais de compaixão. Talvez, sei lá, falar de alguma coisa, falar de um jeito diferente, conversar numa boa, não ficar ofendido. Né? São os dois lados, a gente não precisa odiar os arrogantes, nem precisa ser arrogante. Buscar a compaixão dos dois lados. Né? Por entender que a fonte dessa me dá é uma coisa triste. Mas e a autoestima, como é que fica? E aí, por falta de palavra, melhor eu vou usar a ideia, o mantra, né? Mantra da Yeshiva de Slobodka. Né? Quando o Alter de Slobodka foi fundar a Yeshiva, ele foi até o Rabi Israel Salanter e perguntou, pô, Rabino, qual que vai ser o foco? Qual que seria o melhor foco para a Yeshiva? Qual método de estudo? Quantas pessoas a gente vai ter? A Rabi Israel Salanter, não, peraí, nada disso, nada disso. Ele cita um dos passucos em Isaías e Yeshayahu, e ele fala assim, seu foco deve ser dar a vida àqueles que estão por baixo e reviver os corações daqueles que caíram. Pensa nas pessoas, deixa as pessoas, permita com que as pessoas cresçam. Esse tem que ser o foco. E aí Slobodka, a gente meio que, se você for ver, produziu grande parte da forma que a gente aprende a Torá hoje. Criou grandes Gedolim, criou grandes pessoas, grandes estudiosos e tudo mais. E tudo por causa dessa dica do Rabi Israel Salanter, que o objetivo aqui é levar as pessoas. Entender, fazer com que elas entendam, na verdade, a grandeza que elas receberam de Hashem. E que elas não diminuam e não façam pouco do presente que elas receberam. A forma de ter uma boa autoestima é evitar a arrogância. No fim das contas, o objetivo de Slobodka era fazer o quê? Com que as pessoas entendessem que elas têm um potencial imensurável. E o grande problema com a sociedade hoje é a nossa definição de bom. Por incrível que pareça. Né? O que é bom hoje em dia? É baseado em comparação. Ser bom em alguma coisa quer dizer que você é melhor do que a maioria. Você fala, ele é um bom jogador de futebol. Quer dizer que ele joga bola melhor do que a maioria das pessoas. E aí, essa ideia piora quando a gente usa o termo melhor. Que ele pode fazer mais do que todo mundo nesse aspecto. A nossa definição, ela é baseada, essa definição que eu acabei de trazer, ela é baseada no eu contra todo mundo. Quando eu me comparo com os outros na competição da vida, vamos dizer assim. E assim, a gente sempre acaba se colocando para baixo e arriscando mais ainda entrar na ideia de Baal Gavá, né? Baal, a pessoa que é arrogante, né? Porque eu não consigo acreditar em mim mesmo, aí volta, vira um ciclo, né? E aí eu preciso que você acredite em mim primeiro, para eu poder entender que é verdade. E o que a Torá fala disso tudo? Como é que a gente melhora a nossa autoestima, né? E aí uma das metodologias é compartilhar com aquelas pessoas que a gente gosta o que nos faz bons, ou grandes, ou melhores. Quer dizer que... E isso não quer dizer que você está se comparando a alguém. Não é o que eu faço melhor do que os outros, ou... Como foi definido agora há pouco, né? Mas o que me faz especial, na verdade, é intrínseco. Faz parte de mim. Não é porque fulano faz, fulano não faz. Mesmo que eu esteja numa situação ruim, esteja mal, sei lá, distante espiritualmente... Isso não muda o que eu posso ser e o que eu sou. A grandeza tá aqui. A questão é colocar pra fora. Só isso. Só, né? O famoso só que não é só, não é bem só. Né? Por que que isso existe? Porque lá no comecinho da Torá diz assim: vou criar o homem Betselem Elohim. A imagem e semelhança de Hashem. A imagem e semelhança do Criador do Universo. O que define quem nós somos...
É isso. A gente erra, tenta corrigir os nossos erros. A vida é assim. A autoestima, ela depende de ver grandeza nos outros, que você também tem, mas você não é o mais importante. Não é fazer uma coisa porque eu me considero bom ou melhor naquela coisa, nessa definição que a gente acabou de ver no começo, mas tentar sempre entender que cada um de nós intrinsecamente tem uma coisa especial, que é boa, e aí essa aí é incomparável, não tem como comparar. E aí tem uma frase do Alta que é brilhante. Mesmo que as nuvens bloqueiem o sol continua lá. E a gente sabe disso. E essa, no fim das contas, é a fonte da autoestima. E aí, pra finalizar, eu queria contar só uma historinha do Rav Rutner, que uma vez ele estava explicando pro aluno que existe uma alahá, existia, não sei agora, que dizia que o Bedin não poderia julgar nada em determinados horários. Por exemplo, de noite. Ele não podia fazer julgamento de noite. E aí ele diz, o mesmo vale para nós mesmos. A gente não pode se julgar na hora que a gente quiser. Porque a gente tem nossos momentos de noite, onde está tudo escuro e você não enxerga direito. Então foca nas responsabilidades e obrigações. Faz o que você tem que fazer primeiro. Depois você vê. Quando você tiver clareza, você julga. Assim mesmo. Os outros deixa pra lá. Tenta enfrentar os seus desafios com alegria, sem tentar olhar para o que os outros estão falando ou pensando. De noite, você não pode julgar. Essa é a alahá. Faça o que você tem que fazer. E aí ele fala uma coisa que é bonita. Ele fala, eu prometo que você vai chegar num momento muito mais claro e brilhante. E isso acaba trazendo alegria para Hashem. E se a gente soubesse e tivesse certeza disso, a gente conseguiria viver com alegria e cantarolando por aí. O objetivo aqui é focar na qualidade dos outros. A gente trabalha as nossas, principalmente os nossos defeitos. E porque focar a qualidade dos outros ajuda a gente a manter a humildade. Onde tem humildade, tem givurá, tem força. E a gente não, com essa força, você não liga pro que os outros estão pensando, porque eu não vim no mundo para impressionar ninguém, não. Eu faço o que eu tenho que fazer. Esse é o verdadeiro poder. Então que Hashem possa, que permita que a gente entenda um pouquinho melhor essa ideia, que a gente possa libertar essas grandezas que estão contidas dentro de nós. Pessoal, obrigado, boa noite, bom descanso para todos.